Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel e estou aqui para falar mais um pouquinho do mundo da geografia para vocês. Bom, fiquei devendo a parte 3 sobre orientação e aqui nós vamos falar um pouco sobre as referências que os viajantes usavam no período noturno, no hemisfério norte e no hemisfério sul. No hemisfério norte era a estrela polar, no hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul. Vale lembrar que no hemisfério sul não é possível ver a estrela polar, nós não conseguiremos ver a estrela polar, por quê? Porque estamos no hemisfério sul. E vice-versa, para quem vive no hemisfério norte, não consegue ver o Cruzeiro do Sul, tá? Por uma questão óbvia, pois o nosso planeta é esférico e o lado em que nós estamos, a estrela polar não está no campo de visão, né, do nosso espaço. Vamos aqui, só relembrando, aqui hemisfério sul, né? Não precisa nem fazer isso aqui, né, pessoal? E aqui hemisfério norte, beleza? É que o campo de visão, né? Se a gente for olhar o céu noturno, o campo de visão não fica ao nosso alcance, né? No caso da estrela polar. E o nosso Cruzeiro do Sul não fica no campo de alcance deles, de visão, na alçada de visão deles. Tranquilo? É claro que quando os viajantes usavam a estrela polar, eles conseguiam medir que altura, né, em que posição eles estavam da Terra. Como assim? À medida que a estrela polar estava mais próximo à linha do horizonte, queria dizer que ele estava mais próximo à linha do Equador aqui, ó, mais próximo à linha do Equador. Quanto mais alto a estrela polar estava no céu, quer dizer que eles estavam mais próximo do polo, tá? Agora, eu vou abordar um outro assunto sobre o polo magnético e o polo geográfico. Segura um pouquinho aí. Qual a diferença entre o norte geográfico e o norte magnético? Você sabe me responder? Vou deixar um tempo aí para você responder aí, pensar. Vai pensar. Qual a diferença entre o norte magnético e o norte geográfico? O norte geográfico, vamos começar pelo geográfico? Mais fácil, né? Norte geográfico. Talvez você já viu isso aqui. Norte geográfico é através das coordenadas geográficas. Eu divido a Terra em linhas paralelas e meridianos. E aí eu vou colocando paralelo de 0 graus, 23 graus norte, 66 graus norte, 80 graus norte, até chegar ao topo, que é 90 graus norte. E aqui é a mesma coisa. 23 graus sul, 66 graus sul, 80 graus sul e 90 graus sul. Isso são as linhas paralelas. Aí, quando eu quero montar as coordenadas, eu uso os meridianos. E os meridianos são linhas que são cruzadas entre os polos, que dividem entre 180 graus para leste e 180 graus para o oeste. Quando eu cruzo linhas paralelas com os meridianos formando as coordenadas, aí eu tenho latitudes e longitudes. Então as linhas paralelas passam a ser chamadas, né, de latitudes. Os meridianos eu denomino de longitudes, mas as divisões em graus é a mesma coisa. Aí eu tenho aqui os meridianos.
180 para um lado, 180 para o outro, e aqui não vai dar para representar. É com base nas coordenadas geográficas. Norte geográfico é com base nas coordenadas geográficas. Eu consigo obter os polos. E é claro, vamos lembrar que o nosso planeta, ele é esférico, com os polos levemente achatados e tem uma inclinação, tem um eixo inclinado. E esse eixo inclinado nós conseguimos observar através desse eixo o movimento de rotação. Porque se não tivesse o movimento de rotação, também nós não saberíamos distinguir qual o eixo do nosso planeta. Vamos para fazer você entender aí. Que eixo de rotação é esse? É esse eixo aqui, ó. Eu tenho aqui o eixo do planeta, o norte e o sul, né? E a Terra sempre girando de leste para oeste, né? Sempre girando de leste para oeste, e assim eu consigo entender que ele está inclinado. Depois nós vamos entender que esse eixo inclinado é importantíssimo para a definição das estações do ano. E esse movimento que ele faz é um número aproximado de 24 horas, tá? Que forma um dia. Mas não é 24 horas também, você vai aprender isso também. Esse número não é exato 24 horas, o tempo de rotação. Mas ele gira em torno do seu próprio eixo. E esse eixo nós determinamos através também das coordenadas geográficas. Agora, só para você ter uma certeza, para ter uma ideia do que é esse eixo, quando nós olhamos como se fosse de cima, nós vemos os meridianos se cruzando, que lá não deu para ver, né, pessoal? Que são linhas imaginárias que definem o meu polo. Tranquilo? E o norte magnético, professor? O norte magnético nem sempre está no norte geográfico. O norte magnético é formado devido às atividades internas do nosso planeta. O nosso planeta é formado por camadas, estruturas internas, dividido em crosta, que é a parte superficial, é a superfície do nosso planeta, onde está o relevo, as montanhas, os oceanos. Temos a crosta, o manto magmático e o núcleo. Divisão simples, básica, mas é claro que a gente vai aprender também que dentro toda a estrutura interna do nosso planeta tem mais divisões do que isso aí. Tem, além da crosta, tem o manto magmático superior, o manto magmático inferior, núcleo externo e núcleo interno. No núcleo, a formação química e física do núcleo é que responde o campo magnético do nosso planeta. Porque o núcleo do nosso planeta é formado por níquel e ferro em estado líquido, devido à altíssima temperatura que há no centro do nosso planeta. Então a temperatura é tão quente que o minério de ferro e níquel está em estado líquido, em constante movimento. É essa atividade interna do nosso planeta que gera o campo magnético. E os materiais imantados magneticamente, são atraídos para esse polo magnético. Agora você sabe dizer que instrumento é utilizado, que instrumento nós utilizamos para detectar o polo magnético? A bússola. Isso mesmo, a bússola é um instrumento que indica o norte magnético. É claro que os navegadores no passado, sabendo dessa pequena diferença entre o norte magnético e o norte geográfico, as bússolas já vinham com uma correção para casar o norte magnético com o norte geográfico. Já consideravam essa diferença. O norte magnético, se você pegar o livro aí, os livros escolares, o livro didático, você vai ver que o norte magnético está entre o Canadá, né? No norte do Canadá.
mas os cientistas dizem que esse norte está em constante mudança, sempre está mudando. E esse norte magnético, dizem alguns geofísicos, que ele está mudando para o norte da Rússia. Mas fica tranquilo, o norte magnético sempre vai estar ali na região polar do planeta. Vamos entender como é isso aqui no nosso esquema? Então eu tenho meu planeta aqui, né? E devido à atividade interna dele aqui, por causa do meu núcleo, devido ao núcleo do planeta, é gerado esse campo magnético. Esse campo magnético é importantíssimo. Vamos falar, pô, que desenho estranho, hein? Tá enxergando aí? Ih, não sei se o pessoal tá vendo. É um campo invisível, mas importantíssimo para a existência de vida no nosso planeta, né? Esse campo magnético, além de nos orientar e indicar o norte, ele é importante para proteger dos raios solares que são nocivos, que esses raios solares não ia proporcionar, não ia permitir a existência de uma camada gasosa como a nossa atmosfera, assim não haveria vida no nosso planeta. Os raios solares que chegariam aqui seriam raios solares com altíssimas radiações que, se você ficasse exposto, mesmo com toda a proteção dentro de uma casa, em 8 meses ou até mesmo 6 meses, toda a população mundial já estaria extinta devido às doenças, devido aos tumores, aos cânceres que eles iriam desenvolver praticamente todo o planeta, sem falar do frio e calor durante o dia e noite. Isso já acabaria com a vida do nosso planeta. Então, esse campo magnético aqui é importantíssimo para quê? Para proteger dos raios solares que são nocivos, protege a nossa atmosfera, facilita a comunicação, né, entre os sinais de satélite, as ondas que nós emitimos de um lugar para o outro, e ainda mais nos orienta, nos dá orientação a que caminho nós devemos seguir. Beleza? Forte abraço, fica com Deus, Deus abençoe e continue estudando aí, viu, turma? Tchau, tchau.